Bom, gente, eu vou gravar um vídeo para reforçar o que a gente vem discutindo até agora, tanto na aula de econometria, quanto a revisão que a gente está fazendo na aula de sábado, lá em avaliação. Basicamente, eu quero revisar esse início de conta que a gente fez sobre como que a gente acha os parâmetros de uma regressão linear, uma regressão simples. Então, eu estou aqui no livro do Gujarati e vou pegar o primeiro exercício numérico que ele está fazendo. Nessa edição que eu tenho do Gujarati, vou recortar essa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha que é a tabelinha que ele está dando o consumo das famílias, nível de consumo das famílias e o nível de produção lá nos Estados Unidos desse período de 82 a 96. Hein? Numa aula de econometria a gente fez um exercício parecido para o Brasil. Né? Então, no exercício que a gente vinha fazendo até então, a gente seleciona as variáveis que a gente está interessado em estimar nosso modelinho. No nosso caso, nosso modelinho aqui é aquele modelinho keynesiano, né? Que a gente já discutiu em sala de aula, está aqui no livro também, caso alguém queira reforçar. E então a gente pedia para inserir um gráfico de dispersão dessas variáveis, né? Pode até dar uma ajustada aqui no eixo para encaixar melhor os números. Eu vou colocar aqui para começar em 3.000, aqui para começar em 2.500, só para ficar visualmente mais interessante de mexer. Então a gente tem um comportamento padrão aqui, nesse eixo aparece o produto, né? E nesse eixo está aparecendo o consumo das famílias. Então se você clicar com o botãozinho direito, pede para ajustar uma linha, então ele vai ajustar uma reta que passa entre os pontos e você pede para exibir a equação do gráfico. Pronto. Aí ele te dá a equação que passa entre esses pontos, a equação que representa o comportamento médio, desses pontos. Né? Então, só para checar, ó, olha aqui, olha o valor que dá na continha do Excel e na continha que está lá no livro. Está batendo. Ó. O parâmetro linear está dando menos 134,02, aqui 134,02, e o parâmetro angular é 0,7064. Então, esse gráfico que está aparecendo aqui é exatamente este gráfico aqui que está aparecendo no Gujarati. Tá? Muito bem, então a discussão que a gente estava tendo é como é que o Excel calcula esses números aqui. Só que para fazer essa discussão, primeiro a gente tem que prestar atenção em um detalhezinho, alguns aspectos conceituais. Tá? Eu vou fazer um exercício aqui para ver se a gente deixa mais claro. Deixa eu inserir uma linha aqui. E o que eu vou escrever aqui? Eu vou chamar o parâmetro linear de beta 0. E vou chamar o parâmetro angular de beta 1. Então, quanto que deu o parâmetro linear? Deu menos 184,08. E quanto deu o parâmetro angular? 0,7064. Está aqui. Tá? Então, o que é o y previsto? O que é a minha variável dependente está sendo previsto? Conforme o livro chama, eu sempre uso um chapéuzinho para indicar quando é previsto. Né? Então, quem é? Ele é o intercepto, o parâmetro angular, né? Ou o parâmetro linear. Vou dar um F4 aqui para travar ele, mais o parâmetro angular, esse sim, que eu estou chamando de beta 1, que multiplica a minha variável explicativa. Pronto. Então aqui, o que eu tenho? Eu tenho o y que realmente aconteceu, né, que é a variável, o valor que realmente eu observo da variável dependente, e o parâmetro que é previsto pelo meu modelo. Ou seja,
são os valores que passam sobre a reta, né? Então, a distância, olha aqui, conforme o livro está colocando aqui, ó, a distância entre o valor que eu observo, aqui no gráfico do livro, e a distância que está passando a reta, é chamado de erro, quando você está trabalhando com modelo teórico, populacional, e é chamado de resíduo quando você está computando ele a partir dos parâmetros estimados. Tá? Então, o resíduo é escrito no livro, vou tratar aqui com um Uzinho chapéu. Tá? Então, o que acontece? Quem é que ele vai ser? Ele vai ser a distância entre o valor que eu observei e o valor que é predito pelo esse meu modelo estimado, o valor que está passando na retinha. Então, está aqui. Então, se eu arrastar para baixo, ó, todos aqui vão ter todos os resíduos da minha regressão. Muito bem. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque você vai ter dois vetores ou duas matrizes aqui, uma com a variável explicativa, outra com a variável dependente, e a gente, tendo essa quantidade de observações, no caso aqui, quantas observações a gente tem? De 82 até 1996, a gente tem 15 observações. Só que quantos números a gente não conhece dentro do modelo teórico? Olha aqui, a gente não conhece dois números, que são os parâmetros, linear e angular, e todos os resíduos, que são estimativas de erro. Tá? Então, essa é a discussão que está aqui nesses primeiros capítulos, essa primeira estrutura do Gujarati. Tá? O ponto que a gente começou a discutir aqui, ó, ele vem aqui a partir desse capítulo 2, capítulo 3, e agora a gente entrou no capítulo 3 e vai chegar nas fórmulas para estimar os parâmetros. Aí o Gujarati está dando aqui essas formulazinhas, que é como você deduz as estimativas que o Excel usa, qualquer programa de computador vai usar para chegar aquilo ali. Tá? E aí então ele vai começar as explicações aqui que a gente estava dando, que a gente estava conversando na aula passada. Então, o que a gente tem que observar? Aqui? Deixa eu botar aqui para ele fazer a apresentação. Primeiro, a gente tem que observar algumas questões conceituais. Né? A variável que a gente está querendo explicar, ela é chamada de variável dependente. Então, a gente observa a variável dependente para N observações. A variável que explica ela, a gente chama de variável explicativa. Também observa para N vezes aqui, N observações. Você tem os dois parâmetros, nesse caso aqui, o parâmetro angular, linear e o parâmetro angular, que representam o comportamento médio que explica essa tua variável dependente. E você tem o conjunto de erros. Né? Então, essa estrutura aqui é a estrutura populacional, que no livro ele está chamando de regressão, aqui, é a PRF, é o que ele chama, que é a função de regressão populacional. Né? E quando a gente tem uma amostra específica, então a gente não vai conseguir observar os erros, a gente consegue observar resíduos e ter estimativas dos parâmetros. Então ele chama de função de regressão amostral. Então essa aqui é a discussão que está ali dentro. Qual é o ponto? O ponto para fazer o cálculo de quem são os parâmetros, o beta 0 e o beta 1. Os pontos é que a gente tem N observações para a variável dependente, N observações para a variável explicativa, e o comportamento padrão, esse comportamento dado pela retinha, ele tem que explicar todas as N observações. Então isso aqui pode ser facilmente arranjado num sistema, e então você vai perceber que nesse sistema você observa os x e observa os y. Você observa, ele está registrado lá na tua planilha de Excel. E você não observa os betas nem os us. Então você estima os betas e os us. Aqui saiu
A gente primeiro estimou os betas, menos 74,071, e depois fez a conta dos U's, né? Então, se você acha, a partir de uma amostra, os betas, eles são chamados de parâmetros estimados. Por que estimados? Porque você sabe que existem os parâmetros do modelo populacional, mas você está fazendo isso em cima de uma amostra. Então, os resultados que saem são chamados de parâmetros estimados, né? E você sabe que teu modelo sempre vai ter um erro, mas com base numa amostra só que você está trabalhando, os resultados que saem da diferença entre o que o teu modelo prevê e o que você está observando é chamado de resíduo. Então, essa é a discussão que está aqui em torno da página, dessa página 70 aqui na minha versão, no capítulo 2 do livro de Gujarati. Tá? Bueno, vamos adiante aqui. Então, como é que se acha uma estimativa para os betas? Como é que o Excel ajustou aquela retinha? Como é que ele achou os números? Né? Bom, a primeira observação é isso. Se você arrumar o modelo em uma estrutura de sistemas de equação, né, você vai perceber que o teu sistema vai ter N equações. Você tem um comportamento observado para a primeira observação, um comportamento observado para a segunda observação, e assim vai. Para as N observações, você tem esse comportamento. Então, você tem N equações. Uma equação representando cada uma das observações. E quantas incógnitas você tem? Você tem os N erros, mais o parâmetro linear e o parâmetro angular que se repete em todas as equações. Então, você tem um sistema com N equações e N mais 2 incógnitas. Ora, a gente sabe que para a gente achar, para a gente poder isolar as incógnitas, a gente precisa de um número de equações igual ao número de incógnitas. Tá? Então, a gente não pode simplesmente isolar beta 0 e beta 1 aqui para encontrar essas duas principais incógnitas que a gente tem. Então, o que a gente discutiu no nosso último encontro? Um critério que a gente gostaria de ter é de errar na média zero. E aí a gente pode testar se esse critério é um critério que a gente pode usar para encontrar os parâmetros. Né? Então, uma coisa que a gente pode fazer então é, por exemplo, somar todas as observações que a gente tem, somar as N observações que a gente tem. Então, aplica o somatório dentro desse sistema. Então, soma a variável dependente observada para a primeira observação, para a segunda observação, para a enésima observação. Então, se você somar tudo isso aqui, você vai ficar com um somatório de I igual a 1 até N de todas as observações da variável dependente. E aqui você vai ficar com N vezes o teu beta 0. Está somando ele N vezes. Se você aplicar essa soma aqui, você vai ficar com beta 1, soma de 1 até I até N. E aqui você vai ficar com um somatório de todos os erros. Né? Bom, você tem um N aqui. Se tu dividir ambos os lados da igualdade por N, você não vai estar fazendo nada, está dividindo os dois lados por N, você vai ficar com a média aritmética da variável dependente aqui, você vai ficar com um beta só, está dividindo o N, e você vai ficar com beta 1 que multiplica a média aritmética da tua variável explicativa, e você vai ficar com a média aritmética do erro. Então, se você imputar que o erro é zero, você quer encontrar beta 0 e beta 1 tal que esse erro é zero, você simplesmente imputa, força o erro aqui ser zero, e significa que você quer encontrar beta 0 e beta 1 de tal maneira que o erro seja zero. E não funciona. Essa estratégia de forçar encontrar beta 0 e beta 1 para o erro ser zero também não funciona, porque você vai ficar com uma única equação, que é média aritmética igual a beta 0 mais beta 1, que multiplica a média aritmética da variável explicativa, e você vai ficar com um sistema com uma equação e duas incógnitas. Então, essa estratégia de errar na média zero também não funciona. Então, qual é a estratégia alternativa? A estratégia alternativa é, ao invés de você olhar para a média do erro, você olha para a variância do erro. Então, plota aqui, conceito de variância do erro. Então, eles vão fazer o seguinte, já que a gente não consegue encontrar beta 0 e beta 1 para errar, para forçar o erro na média zero, vamos encontrar aquele que minimiza a variância. Muito bem. Então, o que acontece? Acontece que, se você olhar aqui, ó, cada erro aqui ele pode ser escrito como uma função de beta 0 e beta 1. Basta você passar esses caras para o outro lado. Passa aqui para o outro lado, vai ficar um menos aqui.
aqui, se você clicar, vai ficar um menos aqui e vai ficar com teu erro aqui. Então, cada erro pode ser escrito como y ou y1 nesse caso, menos beta 0, menos beta 1, x1. Então, todos os erros podem ser escritos em função de beta 0 e beta 1. Tá aqui, esse é o primeiro fato. Então, a variância do erro, ela é uma função que depende dos dois parâmetros que você quer encontrar. Tá? Então, o que acontece? Se você quer encontrar beta 0 e beta 1 que minimiza a variância, então isso é um problema básico de minimização estilo Chiang, que nós temos que tirar as condições de primeira ordem. Como a gente tem duas variáveis para encontrar, beta 0 e beta 1, a gente tem duas condições de primeira ordem. E a gente tem que fazer com que a derivada da variância, então, em relação a esses dois parâmetros que a gente quer encontrar, seja zero. Tá? Então, aquele negócio, a gente aplica uma regra de soma, depois uma regra da cadeia, e as condições de primeira ordem vão se transformar nessa estrutura. Agora, perceba que agora você tem um sistema linear com duas equações, primeira equação, segunda equação. A primeira equação representa um ponto de minimização da variância do erro em relação ao parâmetro linear. E a segunda equação representa o ponto de minimização da variância do erro em relação ao parâmetro linear, anular, perdão. Então, você tem uma equação, outra equação, e você tem duas incógnitas, beta 0 e beta 1, que aparece agora. Aqui. Então, você tem um sistema com duas equações e duas incógnitas. Pronto, agora fechou. Agora é só álgebra. Nessa questão de fazer as continhas, que é o que ele passa aqui no capítulo 3 do Gujarati, está aqui. Ó. Essas equações aqui, a 3.14 e 3.15, são as condições de primeira ordem do problema de minimização da variância. Está aqui. E o que acontece? Quando você manipula algebricamente, você vai chegar numa conta para calcular o beta 0 e numa outra conta para calcular o beta 1. Ele usa toda essa estrutura de somatório, mas também, em algum momento aqui para frente, ele vai mostrar que você pode fazer isso com álgebra linear, tá? Fazendo multiplicações de matrizes, que é precisamente o que o Excel faz. O Excel não vai calcular essa formulazinha de somatórios, ele vai fazer através de inversão de matrizes, que é o que a gente vai conversar nos nossos próximos encontros, tá bom? Eu espero que com o vídeo aqui facilite para vocês estudarem em casa e acompanharem. Então, nesse momento, a gente está em algum momento de econometria, a gente está em algum ponto do capítulo 3 e em avaliação a gente está revisando isso. Ok, obrigado, gente. Um abraço.